Hoje, vamos tomar um tempo para compreender a vontade de Deus com o tema Os que se arrependem e os que não se arrependem. No reino dos céus, quem será reconhecido e selado como os que se arrependeram? Nós podemos perguntar: o que é o verdadeiro arrependimento? É muito bonito se um pecador levar uma vida de arrependimento. É muito significativo. Contudo, se um pecador se esquece dos pecados que cometeu e vive uma vida dissipada e arrogante, isso será considerado como um pecado maior. Assim, eu penso que o verdadeiro arrependimento é mudar nossa mente, que estava distante de Deus, para Deus. Para isso, nós devemos sempre segurar na palavra de Deus, não é? Nós devemos viver junto com a palavra de Deus e viver na palavra de Deus. Quando quer que eu pense no arrependimento, a oração do fariseu e a oração do publicano vêm à minha mente. O fariseu orou, esquecendo-se de seu pecado. Eu fiz isto, isso e aquilo. Ele se vangloriou do que ele fez. Contudo, como foi a oração do publicano? Ainda que tenha feito muitas coisas, ele enfatizou que, basicamente, ele era um pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não se atrevendo nem levantar os olhos ao céu, disse: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. No céu, eu pequei contra vocês, Pai e Mãe celestiais. Continuei cravando seu coração. Como eu posso retribuí-los? Não importa quanto eu trabalhe duramente, quanto eu saia sem dormir e sem comida, quanto eu esteja com frio e nu, e pregue todos os dias como o apóstolo Paulo fez. Como eu posso retribuir aos meus pais celestiais por sua graça? Ó Deus, sou um pecador. Nas orações do fariseu e do publicano, nós podemos encontrar uma grande diferença na sua ênfase. Mesmo que vocês evangelizem sozinhos o mundo inteiro, o que vocês orariam? Deus, eu sou um mero pecador. Não pode haver outra oração a não ser: eu sou um pecador. Não podemos orar: eu trabalhei muito na África. Eu preguei muito na Ásia e nas Filipinas. Todos nós devemos ser aquele que ora: eu fiz o que tinha que fazer como um pecador. Eu sou um mero pecador. Por favor, tenham misericórdia deste pecador. Nós devemos sempre lembrar que estamos levando a vida de pecadores na terra. Estando alertas disso e nos humilhando diante de Deus, devemos nos revestir com humildade. Quando vamos em direção a Deus, com essa atitude humilde, podemos dizer que realmente nos arrependemos. Contudo, e se um pecador não sabe que ele é um pecador, mas constantemente se comporta com orgulho e de forma rude? Deus enviou ele a esta terra para que ele se arrependa do seu pecado. No local em que deve se arrepender, se não se arrepende, mas comete mais atitudes rudes, sem praticar a palavra de Deus, se não compreende que ele é um pecador, isso é um pecado maior, não é? Toda a nossa família de Sião não deve se orgulhar de nada, dizendo: eu era bom nisso ou naquilo.
Deus teve misericórdia de nós, ainda que fôssemos pecadores patéticos. E Deus nos guia ao eterno reino dos céus. Vamos dar todas as graças e glórias a Deus por nos dar essa graça e bênçãos. Assim, hoje, vamos nos lembrar do significado do arrependimento na festa das trombetas. Vejamos o Salmo de número 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ter um coração compungido e contrito significa sentir muito e se arrepender. Deus nunca desprezará os corações daqueles que se arrependem. E os seus corações serão sempre entregues a Deus. Vejamos o ensinamento no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que, assim, haverá o quê? Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim, Deus está agradado com as pessoas que se arrependem. Deus não ignora os corações arrependidos. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e faz o quê? Arrepende-te. No Salmo de número 51, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e no livro do Apocalipse, capítulo 3, Deus nos insta a nos arrepender. Dos 100, haverá maior júbilo com o arrependimento de 1% do que 99%. Quando pensamos sobre isso, podemos entender quão importante é o arrependimento na nossa vida de fé. Vamos aprender mais sobre os que se arrependem e os que não se arrependem através do arrependimento do apóstolo Paulo, que capturava o povo de Deus e tomou a liderança em apedrejar o diácono Estevão na época da igreja primitiva. Livro de Atos, capítulo 26, versículo 8. Porque, se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Apóstolo Paulo costumava ir contra o quê? Jesus. E assim, procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes, dava o meu voto quando os matavam. Isso significa que ele votava para apoiar a morte deles. Muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Não somente na nação, mas também em cidades estrangeiras, ele saía para perseguir o povo de Deus. O apóstolo Paulo está confessando seus pecados do passado, um por um. Vejamos o versículo 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por eles, comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo.
E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Até então, ele pensava que todos aqueles que acreditavam em Jesus eram hereges. Mas ele chegou a compreender profundamente, no caminho a Damasco, que eles eram aqueles que verdadeiramente acreditavam em Deus, que ele adorava até aquele momento. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. No caminho a Damasco, o apóstolo Paulo ouviu uma luz do céu e ouviu a voz de Jesus Cristo. Ele chegou a compreender que o que ele tinha feito estava tudo errado. Depois de se arrepender completamente, ele dedicou sua vida à obra do Evangelho, testificando que Jesus é o Deus vivo e o Filho de Deus. Ele estava até mesmo determinado a morrer pelo nome de Jesus. Nós podemos confirmar a sua vida e a sua mudança na Bíblia. E ele proclamou fortemente que eles deveriam todos se arrepender e provar o seu arrependimento por suas obras. Vejamos o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. O apóstolo Paulo pregou a verdade que todos eles deveriam crer em Jesus e se arrepender para que voltassem para Deus. Mas os líderes religiosos daquele tempo queriam matar Paulo, porque tudo o que ouviram dele era que eles estavam fazendo errado, do ponto de vista da Bíblia. Já que as suas vidas estavam longe da Bíblia, eles perseguiram Paulo. Paulo estava explicando a situação. Antes, a vida de Paulo não era de arrependimento. Mas, depois do evento no caminho a Damasco, a sua vida mudou para ser uma vida de arrependimento. Vejamos o livro de Atos, capítulo 21, versículo 11. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ele estava pronto até mesmo para morrer, enquanto pregava o Evangelho. Por toda a sua vida, o apóstolo Paulo tinha o coração pesado por ter perseguido os crentes em Deus, enquanto ele não conhecia Deus e era controlado pelos líderes religiosos daquele tempo. É por isso que ele estava determinado, até mesmo morrer, para testificar Jesus Cristo. E se dedicou à obra do Evangelho. A vida de Paulo era realmente a vida dramática de arrependimento. Encorajado e apoiado pelos líderes religiosos daquele tempo,
O apóstolo Paulo perseguia os que criam em Jesus e acusava as pessoas de crerem em um homem como Deus. Mas, pela graça de Cristo, ele chegou a mudar a mente dramaticamente e se arrependeu. Então, ele dedicou toda a sua vida ao Evangelho até o dia da morte, dizendo: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Tudo o que ele nos ensinou na terra é para a nossa salvação. Ele testificou fortemente aonde quer que ele ia. Através da vida de Paulo, nós de hoje podemos encontrar nossa vida antes do arrependimento e nossa vida depois de receber a verdade, conhecendo Deus e sendo batizados. Deve haver algo diferente entre elas. Se costumávamos levar uma vida mundana antes, agora nossa vida deve ser em direção ao reino dos céus. Quando possuímos dentro de nós a fé, que diz como o apóstolo Paulo: estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer pelo nome de Jesus. Nós podemos dizer que temos nos arrependido completamente, tendo determinação, não é? E vejamos mais um caso sobre os que se arrependem e os que não, através do arrependimento de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Quando Jonas teve medo e falhou em cumprir a missão de um profeta, confiada por Deus, ele tentou fugir para outro país. E Deus fez grandes ondas no mar, e o navio em que Jonas embarcou estava prestes a afundar perigosamente. Jonas sabia o que tinha causado todas essas coisas. Assim, ele disse às pessoas ao seu redor: peguem-me e joguem-me no mar, e o mar ficará calmo. Lancem-me ao mar. Então, as pessoas do navio pegaram Jonas e o lançaram para fora. E o mar revolto ficou calmo. E Deus preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Jonas estava praticamente morto. Então, o que Deus tinha pedido para Jonas fazer? Vá para a cidade de Nínive e pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra que lhe digo. Assim, Deus pediu ao profeta Jonas para pregar, mas Jonas tinha medo de pregar a palavra de Deus para a cidade de Nínive. Isso porque Nínive era a capital da Assíria, que sempre ia contra Deus e era hostil com Israel. Pregar a palavra de Deus na capital do país hostil aos que acreditam em Deus. Isso era algo além do que um homem poderia pensar com o seu senso comum. Deus pediu a ele para fazer algo que parecia impossível aos olhos de homens. Jonas pensou que ele seria morto se ele começasse a pregar, mesmo que fosse apenas uma palavra em Nínive. Assim ele queria ir para Tarsis, com o fim de fugir de Deus. Ele foi para o exterior e estava navegando, mas houve um grande vento. Quando o navio estava ameaçado de quebrar pelo temporal violento, Jonas compreendeu: deve ser a vontade de Deus me pedindo algo. Jonas disse às pessoas: isso está ocorrendo por minha causa. Joguem-me no mar. E quando eles fizeram isso, o mar se tornou calmo, como se nada tivesse acontecido. Então, Jonas foi engolido por um grande peixe. E dentro do peixe, Jonas ofereceu orações a Deus.
Essa é a cena que acabamos de ler no livro de Jonas, capítulo 2. Quando Jonas queria fugir para Tarsis, ele não estava arrependido. Ele não obedeceu à ordem de Deus. Ele estava com muito medo de entregar a palavra de Deus. Contudo, depois de orar a Deus no livro de Jonas, capítulo 2, a sua atitude muda completamente. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1, vamos ver novamente. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei em sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quando ele ofereceu a sua oração a Deus e disse: O que votei, pagarei. Tudo o que eu te prometi, eu cumprirei. Deus ordenou o peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Daquele momento em diante, Jonas se tornou uma pessoa totalmente diferente. Do ponto de vista de Jonas, quando ele foi jogado ao mar e engolido pelo peixe, ele estava praticamente morto. Mas Deus o salvou. Nós podemos confirmar isso na oração dele. Quando vemos o capítulo 3, ele foi direto para a cidade de Nínive. Ainda que as pessoas em Nínive fossem hostis ao povo de Deus e acreditavam em deuses pagãos, quando ouviram Jonas pregando a vontade de Deus, todas elas se arrependeram. Ainda que parecessem não se arrepender, elas se arrependeram ao ouvir a palavra de Deus. Pessoal, na pregação às pessoas, não importa onde seja, como nos foi dito para pregar, em Samaria e aos confins da terra, e a todas as nações, essas obras maravilhosas como as que aconteceram a Jonas estão ocorrendo. Jonas mostrava o seu medo e tentou fugir. Ele era aquele que não se arrependeu. Mas, depois de ser vomitado pelo peixe, Jonas pensou: uma vez, eu já morri no peixe. Assim como o apóstolo Paulo disse: estou pronto para morrer, uma vez que ele decidiu isso e pregou a palavra de Deus, um milagre incrível aconteceu inesperadamente. Qual milagre ocorreu? Vamos para o livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em quem? Em Deus. Os ninivitas adoravam Baal e outros deuses. Para as palavras de Deus, contudo, eles creram em Deus e proclamaram o quê? E proclamaram um jejum
e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vestir os panos de saco significa que eles se arrependeram dos pecados. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Isto é, Deus viu o arrependimento deles. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Quando Deus viu os ninivitas se arrependerem dos seus maus caminhos, Deus teve compaixão deles. Então, quantas pessoas da cidade receberam a graça da salvação? Vamos verificar no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? No final, quando Jonas pregou, houve essa incrível obra de fazer 120.000 pessoas, na cidade de Nínive, se arrependerem. Nós também devemos sempre pregar com a mentalidade de aquele que se arrependeu. Não importa quão duro nós preguemos, se não nos arrependermos, mas estivermos cheios da natureza pecaminosa, o evangelho que pregamos não pode ser entregue às pessoas. O Espírito Santo de Deus não será emitido a eles, porque todos estão cobertos e fechados. Ainda que uma chaleira esteja cheia de água, se o seu bico está bloqueado, ninguém pode obter nenhuma água quando tiver sede. Por causa de um obstáculo que bloqueou a boca da chaleira, não poderá matar a sua sede. É o mesmo espiritualmente. Existe uma grande diferença na obra do Espírito Santo dentre os que se arrependeram e os que não se arrependeram. Hoje, nosso Deus quer que nos arrependamos, ao invés de ter um coração impenitente. Quando nós falamos, mesmo uma palavra de Deus, com essa fé, o Espírito Santo de 1.000, 10.000 ou centenas de bilhões de vezes maior vem sobre nós. Então, não serão apenas 120.000 pessoas que se arrependerão e voltarão a Deus, mas todas as pessoas que vivem na aldeia global confessarão: ah, temos acreditado em Deus de maneira errada até agora. Não tínhamos ideia sobre a nova aliança, tendo nos afastado do caminho que Deus nos mandou seguir. Nós não sabíamos quem eram Deus Pai e Deus Mãe, mas adorávamos deuses desconhecidos. Ó Deus, por favor, guie-nos ao caminho correto, ao caminho da salvação. Dizendo isso, todas as nações e países participarão da obra do arrependimento, não é? Se nós oferecermos orações sinceras de arrependimento e tocarmos a trombeta de arrependimento ao mundo inteiro, Deus certamente abrirá o caminho para observarmos esses milagres incríveis nesta época, assim como o apóstolo Paulo e Jonas experimentaram. Convencidos disso, vamos nos arrepender mais sinceramente. Se fizermos errado, mesmo que seja um pouco, confessemos todas as nossas faltas diante de Deus. Quando confessarmos nossos pecados, poderemos nos arrepender. Se alguém confessar suas culpas
Depois de todas terem sido expostas, isso não pode ser uma confissão. Vamos confessar todos os nossos pecados diante de Deus, por nós mesmos, dessa forma. Pai e mãe, eu cometi este e esse pecado. Agora eu prometo com o coração arrependido não ficar mais ligado com esses pecados. Por favor, ajudem-me a não cair nesses pecados, nem sequer me aproximar deles. Jonas orou a Deus, tão seriamente dentro do peixe, assim Deus o respondeu imediatamente. Com um coração arrependido, nós também vamos orar e participemos da Santa Festa de Deus como protagonistas das profecias da Bíblia. Eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.